só vai pregar, por exemplo. Chega ali para pregar, irmão, porque eu fui para o vale, fui para o monte, fui para o deserto e não sei o quê. Ou seja, você está pregando, o que você vai pregar ali agora, você está dizendo, ó, tudo que eu pregar aqui é resultado do meu esforço, do que eu fiz. O Espírito Santo vai ter muita participação aqui. Então a gente tem que ter cuidado. Quando você dedicar, que é necessário dedicar, dedique, mas tudo que nós fazemos ali é misericórdia do Altíssimo, é bondade do Altíssimo. Então é Ele, nós somos o instrumento dele. Outra coisa que para nós dar início aí à nossa aula, eu gostaria de deixar claro para os irmãos, o nosso tempo em casa com Deus é o seu tempo ali, é seu momento com Deus. Aqui, quando você prega na igreja, quando você fala de Deus para as outras pessoas, ali é você a serviço de Deus. Mas nós temos que ter um momento com Deus. E esse momento com Deus vai ser o quê? Aquele momento que você está, você conversando com Deus, você expondo ali suas necessidades para Deus, você falando ali as suas fraquezas para Deus. Então nós temos que ter esse cuidado de dedicar um tempo para o nosso Senhor. Entrando aí na nossa aula, hoje é a nossa terceira aula, Evangelhos e Atos, do livro Evangelhos e Atos. A nossa aula de hoje é o Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu já expliquei para os irmãos a questão de nós não referirmos aos escritores como São Paulo, São Lucas, São Mateus, São João. Eu expliquei isso para os irmãos, porque para mim fazer essa prática, eu deveria fazer isso nos dias de hoje. Então, ou seja, isso é uma prática mais católica, porque eles vivem canonizando as pessoas aí nos dias de hoje. Então, para mim fazer uma referência ao apóstolo São Paulo, eu deveria fazer essa referência nos dias de hoje. Vou pedir que a Santa Márcia ali leia aí. Então, essa referência eu teria que aderir ela nos dias de hoje. Quando eu não faço, aí eu já estou santificando demais o ser humano, porque eu estou fazendo aí um tipo de separação. Os irmãos compreendem o que eu estou falando? Então, por isso que nós não temos essa prática. A gente vê muitos pregadores que usam essa expressão, mas se eu vou usar para alguém aqui, eu tenho que usar para meus irmãos de igreja também. Vamos ouvir ali o São José ali, que vai ler um versículo ali para me ajudar. Então eu teria que fazer essa prática. Então por isso nós não usamos isso. Lucas, ele é tão santo quanto nós podemos ser. Lembra que Elias fez o que fez? E a palavra de Deus diz que Elias, ele estava sujeito às mesmas tentações, às mesmas fraquezas que nós. E ele pediu fogo, e o fogo desceu. Então nós temos a mesma capacidade. Maria, que é santificada pelo povo, a mesmo nível de santidade de Maria nós podemos ter. O que acontece com Maria? Maria era uma pessoa que guardava os princípios de Deus. Maria era uma pessoa justificada. O que é ser justificado? Nós temos que entender isso também, porque a palavra de Deus diz que não existe nenhum justo sequer. Aí vocês vão dizer, mas isso é contraditório. Não é. Justificado é todo aquele que aceitou Jesus como Salvador. Nós fomos justificados pelo perdão de Deus. Então isso torna nós justos na presença do Senhor. Mas não que nós somos justos, não que nós não temos capacidade de fazer o erro. Pelo contrário, nós temos essa marca do pecado, e quem nos justifica é o Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos falar do terceiro livro sinótico, né? Os irmãos explicamos aí o que é sinótico, os 3 livros parecidos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E hoje, finalizando aí o sinótico, nós vamos falar do Evangelho segundo escreveu Lucas. Uma coisa comum que eu costumo falar para os irmãos também, e no início dessa aula já quero aplicar, que nem sempre Deus usa o sobrenatural para fazer as suas obras. Tem coisa que Deus vai fazer na vida de vocês e Ele não vai usar sobrenatural, e é coisa grande, e é coisa enorme que Deus vai fazer na nossa vida sem utilizar o sobrenatural. Por que, Isaú, que você está falando isso? Por exemplo, porque Lucas não foi, o Evangelho de Lucas não foi nenhuma revelação. O Evangelho de Lucas, o céu não se abriu e ele entrou ali e viu tudo. Não, porque isso aconteceu no Apocalipse com João, né? João teve uma visão e o Senhor
passava tudo para ele e ele anotava, ó, escreve, não, isso aqui você não escreve, isso aqui você anota. Então ele teve uma visão, foi uma revelação, e já Lucas não foi. Então o que que acontece? Deus trabalha de forma natural também, que tem o mesmo peso, o mesmo valor que o sobrenatural. Ou seja, o Evangelho de Lucas foi feito à base de pesquisas, e é tão canônico quanto o Apocalipse, quanto outras revelações dadas por Deus na Bíblia Sagrada. Amém? Então tem coisas aí que vai acontecer à base da revelação, e outras vai ser a base aí das pesquisas. E Lucas teve que trabalhar para ter esse evangelho compilado, esse evangelho disponível para nós nos nossos dias. A recomendação é que eu passei na aula passada para os irmãos, ler o Evangelho de Lucas. Não vou perguntar quem leu, porque não deu. Lembra o que eu falei? Eu disse que dava. Só que nós ia arrumar um jeito de não dar. E no final das contas a gente ia dizer que não deu. Então, ou seja, que dá porque se a gente fosse ler, a gente conseguiria ler o livro todo. Mas a gente ia ter uma desculpa. Então o interessante é ler para a gente dar a partida aí, para a gente entrar nesses comentários aí. Não é uma aula extensa, é uma aula breve, porque aí ele vai ter as suas divisões, suas separações aí, definindo aí o cronograma aí do livro. A gente começa aí com a investigação, né? Depois a gente fala aí do destinatário, datação, que mais? Aí vamos ver aí também as divisões aí, as peculiaridades que existem nesse livro, algumas coisas que só contém no Evangelho de Marcos. Sabe-se pelos pais da igreja, nós falamos sobre os pais da igreja na aula passada, que os pais da igreja quem era? Eram aqueles que eram discípulos dos discípulos, ou seja, os pais da igreja, aquelas pessoas dos tempos dos discípulos, que ali, querendo ou não, teve ali algum contato ou tiveram bem próximo ali dos discípulos. Que os pais da igreja harmonizaram os evangelhos, que Lucas é o autor do evangelho que leva o seu nome. Também o autor de Atos dos Apóstolos, apesar de nenhum dos evangelhos ter posto seu nome nos livros. No começo aí, lá em Teologia Sistemática, nós aprendemos que a validação para o cânone sagrado era a aprovação dos pais da igreja, dos discípulos. Então, ou seja, se eles falassem que era ninguém melhor do que um apóstolo, ninguém melhor que Pedro, ninguém melhor que Paulo, João, para dizer o que era santo e o que não era, porque eles conviveram, eles tiveram ali contato ali, né, com os primeiros acontecimentos. O nome Lucas, ele no livro de vocês aí diz, vai estar isso aí, ó, que ele é meio estranho para a época. Na realidade, ele é o diminutivo no nome latino Lucanus, que sugere o nome de pessoas nativas do sudoeste da Itália. Entra ali na investigação aí, ó, diferente de Mateus e Marcos, Lucas não viveu os episódios que ele relata inicialmente, ou seja, Mateus acompanhou ali de perto a história de Jesus. É evidente que Mateus não acompanhou o nascimento de Jesus, mas ali ele teve contato com Maria, que lhes contou, que passou passo a passo tudo o que aconteceu, né? Ele fez ali o seu trabalho investigatório, ali, o trabalho ali de entrevista, mas boa parte ele trabalhou ali com Jesus, porque Jesus o abordou, né? Ele estava ali coletando impostos, e Jesus chegou para ele e disse: segue-me, né? Levi, segue-me. E ele seguiu, e ali ele começou ali a escrever ali um evangelho, vivendo de perto. Ele não acompanhou aí o nascimento, nem a adolescência, mas ele estava perto de quem sabia, de quem conhecia a história de Jesus. Marcos, nós aprendemos também que Marcos era ali um discípulo ali de Pedro. Sabemos que Marcos também andou com Paulo, né, e Barnabé. Na aula passada nós falamos muito sobre o jovem João Marcos,
acredita-se que, eu fiz até uma sugestão para os irmãos, acredita-se que ele era um seguidor de Cristo mais jovem, né? Nós usamos uma base para isso aí, Marcos 14, 50 e 51, né? Do jovem nu correndo quando foi prender Jesus. É a única citação que tem sobre esse jovem, e depois não comenta mais. Então acredita-se que esse jovem ali era Marcos, que estava acompanhando Jesus, embora tenha historiadores que digam que Marcos não viveu na época de Jesus, não acompanhou. Mas com essa citação de Marcos capítulo 14, 50 e 51, ou 51 e 52, nós acreditamos que Marcos já acompanhava Cristo. E ainda eu fiz uma aplicação maior, ainda sugeri ali que possa ser aquele rapaz, possa ser o jovem rico, né? Porque o 51 diz que ele estava envolto, estava enrolado em um lençol de linho fino, um lençol caríssimo. Acredita-se que ele tenha ouvido a sugestão de Jesus: mestre, o que eu devo fazer? É uma sugestão, tá, irmãos? Não tem provas concretas sobre isso. Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai mandar ele cumprir a lei, fazer o que deve fazer, honrar pai e mãe. E ele disse: isso eu já faço. Então tem mais alguma coisa. Vá, venda tudo o que tu tem e divida com os pobres. E aí foi difícil para ele. Mas como uma pessoa cumpridora da lei, é evidente que ele entendia o que era certo e o que era errado. Então, o que leva-nos a pensar que ele foi embora, refletiu, vendeu o que tinha e foi seguir Jesus, e lhe restou um lençol. Taylor, uma escritora inglesa que escreveu a magnífica obra O Médico de Almas, diz que Lucas estudou medicina na maior universidade da época, em Alexandria, isso lá vivendo no Egito. Não sabemos onde ele estudou ao certo, isso aí a gente não tem conhecimento onde ele estudou, mas o que nós sabemos, o que nós entendemos, que a Bíblia nos dá luz, é o que está em Colossenses capítulo 4, versículo 14, aonde Paulo vai referir a Lucas como o médico amado, não é isso? Tem alguém aí? O médico amado. Deixa eu só procurar aqui para ler para os irmãos. 4,14. Lucas, isso lá, Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimentam carinhosamente. Então, o que nós sabemos que ele era um médico devido a essa citação de Paulo. Quando eu disse que o trabalho de Lucas foi um trabalho investigativo, as cartas, boa parte das cartas de Paulo também foi investigativo e revelação, né? Paulo também teve revelação do Senhor, porque ele diz: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei, né? Tudo que ele aplicava era revelação. O apóstolo, como diz o apóstolo São Paulo. Continuando, Lucas ouvira dos acontecimentos em Israel e empreendeu uma viagem de pesquisa, né? Que a gente já comentou, que o seu livro ele é todo feito à base de pesquisas, né? Depois ele vai ter uma convivência aí com o apóstolo Paulo. Irmãos, eu quero deixar claro para vocês aqui essa questão de apóstolo. O que é apóstolo? É porque a gente vê nos dias de hoje pessoas aí, já tem apóstolo, já tem aí até, já tem tudo, né? Mas apóstolo não está servindo, agora vai ter também semideus, alguma coisa assim, né? Porque é lógico que quando a palavra de Deus diz que separou alguns para doutores, para pastores, para apóstolos, quando diz isso tudo, a gente tem que entender que os apóstolos eram pessoas chamadas literalmente por Cristo. Aí vocês vão me dizer: mas Paulo, mas quem chamou Paulo literalmente? Paulo não foi ninguém pregando para ele. Olha que forte, né? Olha que, imagina você ser evangelizada por Jesus, sendo que Jesus não está mais na terra.
E acredita que tem pessoas que se convertem dessa forma? Tem pessoas que é chamada dessa forma. É claro, mas não a ponto aí do apostolado, né? Mas a gente vê casos de pessoas que, através de visão, teve uma visão e se converteu. Não sei se os irmãos já ouviram alguma coisa assim, mas tem pessoas que, através de uma visão, seguidores do cão lá, servidores do inimigo. Tem pessoas lá que, os pais de demônios lá, que se intitula pai de santos. Tem pessoas que se convertem quando vai fazer trabalho para uma pessoa que o diabo não libera. A pessoa chega para pedir, eu quero que faça um trabalho para fulano de tal. Aí quando vai fazer um trabalho para fulano de tal, não pode. Por que não pode? Porque o dono dele é mais poderoso do que o pé redondo lá. E aí tem pessoas que não aceitam isso. Até os pais de demônios lá mesmo não aceitam isso. Pô, mas como assim? Lá ele está servindo ele porque acredita que ele é o... Por isso que tem muita gente que tá enganada. Tem aqueles que estão convictos, né, do que eles estão seguindo. Mas tem pessoas que estão enganadas. E tem pessoas que peraí, vai fazer trabalho, mas por quê? Alguém chega querendo destruir a vida de alguém, fala, eu quero fazer um trabalho para essa pessoa. Aí quando vai fazer um trabalho para a pessoa, aí o cão já manifesta, fala, opa, deixa isso aí quieto. Olha que gratificante, irmão. Alguém tentar contra a sua vida e o diabo testificar que com você não pode mexer. Mas para isso existe aí uma vida de lutas, uma vida de batalha. E aí as pessoas vendo isso, chegando nessa situação, o que é que elas fazem? Peraí, mas o cara está te servindo aqui e não pode, então o Deus daquela pessoa lá é poderoso demais, é mais poderoso que você, ué. E aí a pessoa acaba abandonando aí práticas satânicas. Aí no caso de Paulo, Paulo foi literalmente evangelizado, ou teve a queda ali, literalmente foi chamado por Jesus. Por isso, ele é considerado um apóstolo, porque ele foi chamado por Cristo Jesus. Passou disso, somos discípulos? Amém, somos discípulos. Mas apóstolo é para as pessoas que foram chamadas literalmente para Jesus. Então, nos dias de hoje, não temos apóstolos. Tá? Conclusão, nos dias de hoje não temos apóstolos. Perguntas? Emoções, sentimentos? Quer falar, John? Eu vou deixar lá no vídeo, lá, se você falar. Muitas denominações têm apóstolos. Tem. Bispo tem bastante, né? É uma prática muito na igreja católica, mas já tem igrejas cristãs que já aderem isso aí também. Mas o bispo ainda tranquilo, já isso aí. Aí já o apóstolo mesmo, que a gente sabe que tem muitas igrejas que tem, já deram essa ideia. O que a gente entende? O que eu entendo sobre isso? A pessoa quando parte para esse nível, porque o nível de apóstolo, ele é mais do que de pastor, no dizer de quem adere a essa ideia. Aí que tá. Então, ou seja, quando a pessoa decide ser apóstolo, é porque pastor não é suficiente para ela. Compreende? Por isso que eu disse, eu fiz o gracejo aí do semideus. Vai ter uma hora que vai ter aí os semideuses, porque apóstolo vai ser pouco, né? Ou seja, vai elevando. Então, quando a pessoa parte para essas partes aí, é que ela ali para ela o pastor já é um nível bem mais baixo. E assim, se você olhar o Velho Testamento, a referência a pastor, ela é muito forte, o Velho Testamento. Então ali no Novo Testamento ali, é focado mais nos apóstolos, nos discípulos que pastores. Pedro foi o primeiro pastor, Pedro foi o substituto de Jesus. Então ali foi definido ali pastores, e todos eles ali tinham ali o seu ministério pastoral. Só que hoje a gente vê, por exemplo, as práticas, tudo que Jesus fez, ele disse, quando Jesus morreu na cruz, ele falou assim, não precisa se apegar, né, esses costumes, né? Tanto que as pessoas falam assim, eles queriam aplicar o judaísmo nas pessoas, para servir a Jesus aí, tem que fazer isso, isso e isso. Só que aí quando chegou em Paulo, beleza, para os judeus tá bom, quer se fazer isso aí, faz.
Só que quando foi cobrar isso do gentil, Paulo falou, não, aí não. Nós queremos cobrar do pessoal uma coisa que a gente não consegue fazer. A gente quer cobrar do povo algo que a gente não faz. Então Paulo bateu o pé, falou, não, quer fazer essa prática. Aí chegaram a uma conclusão que não precisava dessas práticas. Eles chegaram, que não coma animal sufocado, que não coma sangue e etc. Né? Aí foi aceito. Só que aí você vê nos dias de hoje pessoas aí se vestindo de pano de saco, pessoas aí fazendo símbolos da arca da aliança, pessoas fazendo aqueles ritos que é muito desnecessário. Por exemplo, não diga um teatro, né? A pessoa, nós vamos fazer um teatro que vai ter a arca da aliança, beleza? É um teatro, a gente sabe que ali é uma ficção ali, você está representando algo. Mas tem pessoas que usam esses símbolos e literalmente querem levar que a presença do Senhor está ali. Olha, isso é prática idólatra. Isso é a mesma coisa que eu pegar uma imagem de escultura lá e falar assim, aqui que está, não tem diferença nenhuma daquele santinho que as pessoas têm lá no presépio delas, não tem diferença. Essas práticas não tem diferença da idolatria. Tudo isso é... Sim. Sim, idolatra já no caso, né? A pessoa já idolatra o ambiente. É assim. Se a presença de Deus estiver realmente, a gente não consegue nem ficar em pé. Aí complica, hein? Se está no culto e ninguém cai, então a presença de Deus não está. Só que vamos lá. É porque que acontece? As coisas de Deus a gente tem que, como eu já disse para os irmãos, as coisas de Deus nós temos que levar a sério. As coisas de Deus não é brincadeira. Não que Jesus, tem pessoas que pensam que quando Jesus andou na terra, Jesus era um mal-humorado. Não tinha nada disso. Jesus ficou angustiado quando ele estava prestes de morrer. Ele ficou triste, né? Quem não fica triste sabendo que vai morrer? Mas Jesus era alegre. As crianças gostavam de Jesus. Crianças não gostam de pessoas rabugentas, irmão. Criança não gosta, as crianças gostavam. E ali não era por causa do poder divino, não, porque ele era simpático. Jesus, eu imagino Jesus rindo, eu imagino Jesus brincando com seus discípulos, porque isso é a igreja. E tem pessoas que imaginam Jesus, mas assim, se tratando do culto, lembra? Ou seja, a gente não pode desprezar os escritos do Velho Testamento. Ou seja, tem coisas que não é literal, mas tem coisas que é literal. Por exemplo, os filhos de Arão, quando foram oferecer o sacrifício ali com fogo estranho, o que aconteceu? Morreu. Isso é válido para os dias de hoje. Mas aí as pessoas falam assim, mas hoje a gente vê tanta pessoa fazendo coisa errada e não acontece nada. Tá, mas nós vivemos no tempo da graça. Ou seja, tem gente achando que está tudo beleza. Eu já dei até explicação para os irmãos. O que acontece? Essas práticas erradas que estão acontecendo no meio evangélico, isso está tudo sendo jogado lá nas taças, nas trombetas ali, nos selos, tudo isso vai ser aplicado. Ou seja, a ira do Senhor ainda existe contra essas práticas errôneas na casa de Deus. Ele só não fulmina na hora, igual aconteceu lá com Safira e Ananias. Mas Deus, ninguém barganha com Deus, não se zomba de Deus, ninguém passa a perna em Deus. Ou seja, eu cometi algo lá, mas já é passado. Ei, a conta vai chegar. Uma hora ou outra a conta vai chegar. A diferença é que a gente tem aí essa oportunidade de se redimir. No passado, ofereceu fogo estranho aqui, fez coisa errada, morreu na hora. Mas aí, enfim, por que eu estou levando por esse caminho? Porque eu, conhecedor, a pessoa tem que saber diferenciar isso. Eu, como conhecedor da palavra, eu chego aqui para a igreja, todos esculhambados. Vamos usar aí o termo aí, uma mulher, por exemplo. Ela sabe que está indo para a igreja, tem católicos, tem pessoas que não servem a Deus, que tem todo esse cuidado, senão você pode ver que eles têm esse cuidado de falar assim, não, eu tô sem roupa para ir para a igreja. Olha,
Assim, a gente sabe que não tem disso, mas eles têm esse cuidado. Não, vou comprar umas roupas lá para mim ir na igreja. E às vezes as pessoas de dentro da igreja já quer vir, a pessoa que diz conhecer a verdade já quer vir ali de uma forma escandalosa, já quer causar escândalo. Então, ou seja, isso é pecado. A pessoa escandalizar é pecado. Então a gente tem que ter esses cuidados quando se tratando. Uma coisa que a gente tem que ensinar aos nossos obreiros, e eles têm que viver isso. Por exemplo, chegou o camarada ali, o camarada tá fedendo, o camarada tá sem camisa. A única coisa que você tem que ver naquela vida é só que é alma, mais nada. Você não pode ver, tá com mau cheiro. Não, só tem que ver só que é alma. Pronto. No começo do ministério a gente acaba dando cada tropeço, porque tá assim, não, tá bêbado, não, é alma. É igual quando eu vou falar sobre ministério de mulher e homem. Eu já expliquei isso para vocês. Para Deus é alma. Para Deus não é mulher, pastor, é um pastor. É claro que cada um tem suas opiniões, mas o que eu aplico é almas. Lá no céu não tem assim, Abraão vai ser um representante aqui no céu, porque Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai de multidão. Não existe. Não existe. Lá nós seremos todos iguais. Então, mulheres que fizeram grandes feitos na Bíblia, essa mulher, Maria aqui vai ser aqui. O que Maria vai ser é o que nós somos, o que nós vamos ser, reis e sacerdotes. Nós vamos ser reis e sacerdotes. Tudo, não tem esse negócio. Então, que isso fique claro. Como eu disse, no começo do ministério a gente acaba, porque está assim, não. Aí com o tempo, por isso que eu falo que é bom dedicar, é bom buscar, mas a vida está ali, é alma. O que você não pode deixar como obreiro é fazer bagunça. O seu trabalho é não deixar fazer bagunça. Por quê? Tem alguém que está cultuando, e às vezes acaba tirando a atenção ali, não deixa fazer bagunça, vou ficar quietinho, leva ali, faz uma oração. Ou seja, por isso que é bom também a igreja já ter uma salinha de assistência social, ter ali uma roupa ali, né, um chuveiro para dar um banho, e precisar, uma marmita para aplicar. Isso é o sonho da nossa igreja, ter uma estrutura para isso. A pessoa chegar, receber essa pessoa, né, e dar forma, dar um grau nessa pessoa, assim, para ela se sentir bem. Mas independente, chegou ali, coloca para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é eficaz, ela tem poder, ela transforma. Então nós temos que ter cuidado. Enfim, o templo, esse lugar aqui, a gente considera o quê? Que é o lugar onde os santos se reúnem para louvar a Deus. E nós temos que ter cuidado quando nós se apresentamos diante de Deus. Porque o que a palavra de Deus diz? Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, independente. Se estiver aqui, eu sei em casa. Mas nós escolhemos aqui. Aqui é onde nós nos encontramos. Então, aquele momento que nós estamos cultuando ali, é o momento de reverência. Isso você tem que ter cuidado. Tem que ter reverência. Porque ali, Deus se faz presente. E aí é a hora que a gente... É bom deixar de ficar conversando. É bom deixar ficar a fofoca de lado. Tem gente que vende até produto na hora de culto. Tem, irmãos. Tem pessoas que... Estou com a revista boa aí para você ver. Se a gente for observar o que acontece, se a gente for observar o Antigo Testamento como a atualidade que ele vive, né? No Antigo Testamento, no caso, ninguém podia entrar. Ninguém. Era só o sumo sacerdote que entrava, né? Sim. Lá para poder oferecer por todo o povo. Hoje Deus deu acesso. Não valoriza. Então, ou seja, era uma prática exclusiva, né? E o camarada tinha que estar alinhadinho. É assim. E hoje nós todos temos acesso e é o que você disse. Aí acaba não valorizando. Lucas ouviu os acontecimentos de Israel e empreendeu sua viagem, né? Eu li para vocês. Todo o encontro com vários apóstolos, com os parentes de Jesus em Israel, inclusive Maria, mãe de Jesus, que foi, ou seja, quem Lucas mais procurou aí para contar aí o histórico e pré-natal de Jesus aí. Por isso começa o livro dando o seu próprio testemunho. Eu investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Lucas capítulo 1, 2. Então, esse foi o trabalho de Lucas, investigativo, que hoje soma muito nas nossas vidas.
Depois de estar em Israel e de pesquisar os acontecimentos, Lucas saiu à procura de Paulo, o apóstolo dos gentios. Teve a temporada de Paulo aí, de Lucas com Paulo. E encontrou em Troade, porque só a partir daí é que o autor de Atos aprega o plural, né? Ou seja, a partir de agora ele já não falava mais eu, né? Como ele disse em Lucas capítulo 1, 2. Eu mesmo investiguei. Agora ele já vai colocar nós, ou seja, ele e a comitiva ali de Paulo estavam trabalhando juntos ali para o reino de Deus. O que confirma a tese que encontrou a Paulo e começou a fazer parte do grupo. Tem várias referências aí a partir de Atos capítulo 16, 10 a 17 e umas outras. Não existe dúvidas entre os comentaristas que Lucas é o autor do Evangelho de Atos dos Apóstolos. Ficou conhecido como o médico amado, né? Essa citação lá que nós lemos aí em 4,14 de Colossenses. E o seu nome aparece pela primeira vez lá em Colossenses 4,14 como o cooperador de Paulo. O cano de Muratório aí, ele confirma aí, o cano de Muratório. Foi descoberta uma biblioteca ambrosiana em Milão por Ludovico Antônio Muratório em 1672 a 1750, e publicada em 40, é o documento mais antigo do Novo Testamento, por ter sido escrito por volta aí do ano 150, ou seja, depois de Cristo. Esse aqui é o pouco mais de 100 anos depois dos primeiros acontecimentos aí, depois dos primeiros escritos. Então esse documento de Muratório aí, ele vai relatar alguns escritos, e nele estava incluso ali Lucas. Ele permite distinguir 4 espécies de livros usados pela igreja no primeiro século. Lá consta 4 evangelhos nesse documento de Muratório. O cânone de Muratório aceita 4 evangelhos, dos quais 2 são o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Não se conhecendo os outros, né? Não se faz ideia de qual é os outros evangelhos, pois falta o começo e o fim. Então não deram para distinguir quais são. Eu já comentei com os irmãos que existem vários outros evangelhos, tá, irmãos? Inclusive nesse Muratório aqui tem evangelhos aqui, tem livro aqui que não é canônico. Então existe aí evangelhos aí que não foi canonizado, evangelho de Pedro, de Tomé, de Maria. Existem diversos outros evangelhos que não foram inclusos no cânone sagrado. Continuando, onde estariam os nomes dos 2 primeiros? A lista segue com o Atos dos Apóstolos e com 3 epístolas de Paulo. Não menciona nesse Muratório aí, nesses achados de Muratório, não é encontrado a epístola aos Hebreus. O destinatário, nós entendemos aí que Levi ou Mateus, ele falou para hebreus, para os judeus, e aqui nós já vamos ver que, e nós entendemos que Marcos já vai falar para gentios, né? Tanto que Marcos ele tem o cuidado de ficar explicando as palavras, né? Rabone, ele tem o cuidado de ficar aquelas palavras que não é entendimento dos gentios, ele explica. Por exemplo, Talita Cumi, que quer dizer, que ele mesmo lá faz a aplicação. Talita Cumi, aí ele coloca lá a vírgula, que quer dizer, ou seja, ele vai explicar isso para um povo que não sabe. Então, ou seja, para os judeus não precisava explicar, ou seja, ele não precisava porque já sabia. Ele refere à lei, Mateus refere à lei sem dar explicação. Marcos, quando refere à lei, ele já vai explicar. Por exemplo, falando aí dessa parte que eu estou citando, Talita Cumi, aí ele vai dizer, que quer dizer, menina, a ti te digo, levanta, ou seja, isso que Jesus falou, estava explicando para o povo que era isso que Jesus estava falando. Esse aí foi o trabalho de Marcos. Datação. Primeiro destinatário, né? O destinatário, uma pessoa amiga de Lucas, de alta posição social em Roma. Ou seja, o escrito de Lucas
leva-se a entender que é uma pessoa da alta sociedade, né? Que ele vai referir como excelentíssimo. Geralmente essa fala aí era utilizada para governadores ou para pessoas da alta sociedade. Paulo ele ensina que quando se tratava de governadores, referia-se a excelentíssimo. Então a gente entende que quando Lucas inicia o seu evangelho, ele vai direcionar os seus escritos ao excelentíssimo Teófilo, né? Que quer dizer, aquele que ama a Deus e possivelmente se tornou um patrocinador de Lucas, fazendo cópias do livro para ser distribuída na época. Porque a gente entende que Lucas era um camarada, se você for olhar lá, alguns historiadores comentam que ele era filho de escravo aforreado. Só que pelo nível de medicina que ele cursou medicina, então ele era um camarada estudado, um camarada da alta sociedade. Então a gente entende que ele tinha contatos com pessoa nobre. Então ele tinha aí esse Teófilo, que ele vai referir o Evangelho e Atos dos Apóstolos ao excelentíssimo Teófilo. A datação, considera-se a possibilidade de haver sido escrito por 59 a 63 depois de Cristo, conforme alguns historiadores. Lembrando que não foi Lucas não foi os primeiros escritos, como nós já vimos. Nós aprendemos que o primeiro evangelho a ser escrito foi o primeiro evangelho de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Acredita-se até que os outros foram utilizou o evangelho de Marcos como referência. Evangelho de Marcos, não esqueça. A época do término do livro de Atos dos Apóstolos, também do martírio do apóstolo Paulo, Lucas tinha notável domínio da língua grega, com um vocabulário amplo e rico. Se parece em estilo de grego clássico. Nós aprendemos aqui também que teve uma época na história que o grego ele se tornou a língua universal, né, através de Alexandre o Grande. Ele popularizou a língua grega, né, e ela ficou muito popular, obrigando aí a tradução da Bíblia para outras línguas, né, como a língua mais falada era o grego. Então os apóstolos se viam na obrigação de ter que aplicar para gentios em outro idioma, e aí foi dada aí a tradução da Bíblia para o grego. Aspectos diferenciados do Evangelho de Lucas. Como Lucas apresenta o seu Evangelho, ele fala para os gentios, né, e gregos, como a gente já falou. Marcos também fala para gentios, e ele tem cuidado de traduzir o que fala. O propósito divino do Evangelho de Lucas é apresentar o Senhor Jesus como Filho do Homem, ou homem ideal. Eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Zacarias 6:12. Já Mateus apresentou Jesus como o Rei de Israel, o Messias, e Marcos como o servo do Senhor. Nós aprendemos que em Marcos não tem a genealogia, porque nós falamos, porque servo não precisa de genealogia. Servo, ninguém quer saber quem é a descendência do... estou com um servo ali para trabalhar. No dia de hoje a gente até procura, né, para saber a índole, a procedência ali. Mas não se comentava. Por quê? Porque quem quer saber da vida de servo? Servo só tem que trabalhar e acabou. Era mais ou menos isso. Já Mateus e Lucas apresentam aí a genealogia de Jesus. Em João também nós vamos estudar, nós vamos ver que no Evangelho de João também não tem a genealogia, mas já é outro motivo, porque João apresenta Jesus como o quê? Como o Senhor Todo-Poderoso, como Ele e o Pai é um, como Deus.
Então, e Deus tem genealogia? Não tem. Então Deus não tem. Lembra lá de Melquisedeque? Melquisedeque? Por que eu estou falando Melquisedeque? É Melquisedeque mesmo, de rei de Salém. Isso aí, estou certo. Melquisedeque foi uma comparação a Jesus Cristo. E por quê? Porque ele não relatava a genealogia dele. Então aí é apresentado que quem Abraão prestou ali, devolveu o dízimo ali para Melquisedeque, rei de Salém. Continuando, então, ou seja, Mateus ele é rei de Israel, o Messias, e em Marcos ele é servo, né? Já em Lucas ele é o homem ideal, nós vimos aí agora, homem ideal. Jesus como Senhor, Jesus como Filho do homem, ou homem ideal. Lucas apresenta o Senhor como amigo de publicanos e pecadores. Irmãos, aqui é onde Jesus é desprezado pelos, entre aspas, os sabidos da lei, os conhecidos da lei, porque Jesus vivia no meio dos publicanos. E qual é a referência de publicano que nós temos? Publicano era desprezado, por quê? Publicano fazia o quê? Cobrava impostos. E geralmente eles cobravam um cadinho a mais, né? Porque eles tinham 30%, eles cobravam impostos para Roma, e eles tinham 30% do que cobravam. Mas a gente entende que pessoas que mexem com dinheiro, às vezes ela vê um dinheiro e aquele dinheiro não está suficiente, aí ela quer fazer um troco a mais. E aí geralmente eles iam cobrar um pouquinho a mais para tirar para eles. E aí acontecia esse desprezo. E aí Jesus aparece como amigo dos publicanos, ou seja, povo desprezado pela sociedade. Apresenta como pessoa de profunda piedade e compaixão e que entendia os dramas da vida humana. Tem algumas referências aí, não vou comentar. Lucas mostra que Jesus conseguiu ir além dos preconceitos que a nação de Israel tinha sobre os demais, né? O pessoal via ele com os povos lá e falava assim, esse aí diz ser o rei dos judeus, o salvador, mas olha as pessoas que ele convive, olha com quem ele anda. Então as pessoas julgavam muito Jesus pelas as pessoas que ele andava. O que acontece? Eu vou fazer um comentário sobre isso lá na frente, sobre estar no meio de algo impuro e não se contaminar. Mas na frente a gente fala um pouquinho sobre isso aí, que era o que acontecia com Jesus. Jesus estava no meio do pecado, mas Jesus não era contaminado pelo pecado. Então a gente tem que saber discernir e diferenciar isso aí. Apenas Lucas destaca que um dos leprosos curado que voltou para agradecer era samaritano. Só Lucas, não, eu pulei, isso aí. E só Lucas apresenta também a parábola do samaritano. Apresenta-o como pessoa profunda em piedade e compaixão. Isso aí, Lucas mostra que Jesus conseguiu ir além do preconceito. E a parábola do bom samaritano, ela é exclusiva. Irmãos, os judeus, eles tinham tanto desprezo por os samaritanos, que você olhando lá a parábola do samaritano, lá diz o quê? Que vocês conhecem muito bem. Que passou um sacerdote, né? Um camarada queria se justificar com Deus, né? Um camarada chegou para Deus procurando saber o que devia fazer para ser salvo, e Jesus vai explicar para ele. E aí ele tentando se justificar, Jesus falou assim, para ele amar o próximo, né? Para ele ter compaixão do próximo. Aí vai ter uma situação que Jesus vai contar essa parábola, que é exclusiva de Lucas. Aí você sabe que tinha um camarada descendo de Jericó para Jerusalém, e tomara que eu não investi. E era uma boa descida. E no meio do caminho o camarada foi assaltado, e nisso ele ficou quase morto. A Bíblia vai dizer que ele ficou quase morto. Capítulo 10 e 30 de Lucas. Nisso que ele ficou quase morto, passou ali do lado. Quem passou ali do lado? Passou um sacerdote. Depois do sacerdote ainda passou outro. Quem foi o outro que passou? Um levita que passou. Só que aí todos passou e estava muito ocupado.
eles passaram e não tinham tempo para atender aquela pessoa, ou seja, estava muito envolvido com a obra. Olha só, olha o tipo, e existe esse tipo de evangelho hoje. Pessoas estão muito ocupadas com a obra e não tem tempo, já falei isso, com a família, não tem tempo de socorrer um vizinho, não tem tempo de socorrer uma alma. Então, era o caso desses camaradas que passou, né? Capítulo 10, a partir do 25, ó. Certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter a Jesus. A prova lhe indagou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus propôs o que está escrito na lei. Vai lá, cumpra a lei e beleza. Aí ele: não, eu já faço isso aí, amarás os... Então Jesus lhe afirmou, respondeu corretamente. Ele passou a lei toda para Jesus, ele explicou. E aí, ou seja, como diante de Jesus ninguém se justifica, ninguém, né, quer argumentar, no entanto o instinto justificativo questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Jesus mandou ele fazer isso. Aí Jesus vai contar essa parábola para eles, né, que o camarada passou. Eu só estou conferindo aqui a descida aqui, ó. Coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada diante de Jesus e respondeu: certo homem descia de Jerusalém. Obrigado, Johnny. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Viu que eu inverti? Por isso que eu vim atrás. Eu falei de Jericó para Jerusalém, não foi? Aí por isso que eu vim cá, que eu não gosto de deixar informação errada. Diante, ó, certo homem descia de Jerusalém para Jericó quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais depois de lhe roubarem tudo e o espancaram e fugiram, abandonaram ao morto. Enfim, Lucas capítulo 10, versículo 30. Voltando aí para o nosso texto aí, essa peculiaridade de Lucas. Aí quando Jesus apresenta essa parábola para esse homem, e aí Jesus faz uma pergunta, né? Jesus vai fazer uma pergunta para o camarada que passou ali, um samaritano. E aí no final das contas esse samaritano, ele socorreu, foi lá, pagou a dívida ali da estalagem, e depois de ter pagado a dívida ainda deixou um dinheiro. Falou: ó, toma, vou deixar esse valor aqui, se ele gastar mais alguma coisa, ou seja, se ele pecar, trazer para os nossos dias, se pecar mais, eu ainda vou perdoar os pecados deles, mas mas eu volto. Ou seja, uma alusão aí do retorno de Cristo, da volta de Cristo. Aí Jesus pergunta, a pergunta que não quer calar. Aí Jesus faz a pergunta: ó, qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? Qual era a resposta? Quem mais? Qual é a resposta? Era o que a resposta? Fala aí, gente, me ajuda aí. O bom samaritano. Não é essa a resposta? Se eu fazer essa pergunta aqui para vocês, ó, qual desses três parece ter sido o próximo? Vocês vão falar o quê? O samaritano. E o que o camarada respondeu? E declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia com ele. O que significa isso? Samaritano não presta. Eu não vou falar samaritano. Então tá vendo como é que era a rixa deles? Ou seja, a resposta é essa, não tem outra resposta. Mas olha como ele deu uma voz assim: o que teve compaixão, ou seja, a pessoa que compadeceu. Menos samaritano, pode ser samaritano, mais ou menos isso. Então era uma rixa muito brava, e Jesus batia muito nessa tecla aí, quando eles vinham se justificar para Deus, para Jesus Cristo. E aí Jesus usou uma peça que eles odiavam, uma peça que eles tinham uma rixa, era o samaritano. Aí continuando, aí para os judeus jamais existiu um samaritano bom. Às vezes é alguma mentalidade de alguns crentes também, né, irmãos? A gente sabe que tem uns colegas de trabalho meu lá que eles até comentam isso, assim: rapaz, tem uns lugares aí que a gente vai aí que eles consideram a gente quase com um diabo, sei lá, não sei o que. Eu falei: rapaz, não é assim que funciona não. Não é porque a pessoa às vezes está na prática errada que a gente vai. Não, a gente não deve concordar nunca com o pecado, né? Aí eu uso até a expressão aí do homossexualismo. Eu não vou desprezar um homossexual, eu não vou concordar nunca com a prática dele, mas eu vejo ele como uma alma, como uma pessoa que precisa de Deus assim como eu preciso. Então a gente vê isso nos dias de hoje, pessoas que porque está na igreja
porque não fuma, porque não bebe, né, se considera aí que o outro não passa nem perto. Ó, isso aqui não quero saber disso. Então, é o que eu disse para vocês, nós vamos bater um pouquinho nessa tecla aí, sobre estar no lugar errado, mas não na prática errada. Como assim no lugar errado? Está no meio de pessoas, no meio de pecadores. Lucas destaca um leproso curado que voltou para agradecer, e era samaritano também. Então, olha para vocês verem isso aí, 17 e 16. Lucas capítulo 17 e 16. Deixa eu só para acompanhar vocês aqui, eu vou ler aqui, ó. Jesus cura 10 leprosos. Oi? Só um volta. Eu tenho um vídeo sobre isso aí, Johnny. Se fosse você, eu ia lá assistir esse vídeo. Eu falo sobre esses 10. Aí o que acontece? No caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia, certa distância. Então, aos gritos chamaram o seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Lembrando, irmãos, que vocês têm conhecimento disso aqui, que um leproso, ele não podia aproximar de ninguém. E se ele aproximasse, ele tinha que gritar, ó, leproso, ele é leproso. Então as pessoas, ele tinha que se identificar, porque se ele encostasse em alguém, ele era apedrejado e era morto por estar espalhando ali a lepra, por estar em contato com as pessoas. E aí, as pessoas vão até Jesus, esses 10 leprosos vão até Jesus, porque aí sim, aí na questão de lepra, aí não tinha acepção não, podia ser judeu, podia ser samaritano, aí estava junto, né? Só na dificuldade. Aí o que acontece? Aí eles foram ter com Jesus e Jesus disse, ó, vai ao sacerdote. Jesus curou eles, gritou, chamaram o nome de Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou, ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que quando eles caminhavam, foram curados. Ou seja, quando Jesus disse, ide, eles não estavam curados, eles iam ser curados no caminho. Só que no caminho, eles notaram que estava curado. Aí um dos 10, observando que foram curados, retornou à volta. Ou seja, o que aconteceu? Ele entendeu que melhor que falar para sacerdote, melhor que explicar para os doutores, ele tinha que agradecer quem curou. Então ele no meio do caminho fez o que? Não, eu vou lá mostrar primeiro, eu vou vir agradecer, depois eu volto. E aí foi o que aconteceu. Só um voltou, e esse um era samaritano, desprezado também. Os outros, nenhum outro voltou. Aí tem a fala aí, no final aí, ó. Então Jesus questionou, não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Aí, ó, não achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser o estrangeiro. Então Jesus declarou, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros foram curados, tá, irmãos? Não está falando de salvação não, viu só? Os outros foram curados, mas olha aqui, ó, a tua fé te salvou. O que ele entendeu? Aí que vocês veem que rola aí o fanatismo, que para aqueles outros lá que não era samaritano, que era judeu, para eles os homens mais importantes eram os doutores. Então, e aquele camarada entendeu que a importância maior era Jesus. Então ele voltou, e Jesus diz o que? Ó, a tua fé te salvou. É uma pena para os outros que não voltou para reconhecer. Aí rola o fanatismo, né? Aquilo que a gente já tem comentado aí no começo. Lucas com frequência cita mulheres que, conforme a cultura judaica, eram deixadas de lado, e Jesus as menciona tecendo-lhes elogio. E, por exemplo, Isabel e Ana, a viúva da cidade de Naim, a mulher pecadora, que mais? As mulheres que seguiam Jesus e o ajudavam, as filhas de Jerusalém, Marta, Maria de Betânia, Maria Madalena. Não sei porque as pessoas, eu sempre falo isso, não sei porque as pessoas têm dificuldade de aceitar o ministério de mulheres, porque as mulheres eram quem mais prestava ali, estava prestando ali trabalho para Cristo. As mulheres foram as primeiras a dar conta que Jesus estava vivo. Olha, isso é muito forte. Se a gente fosse aprofundar nisso, isso é muito forte. Elas foram as primeiras a identificar que Jesus estava vivo. Então, parte do ministério, alguns historiadores relatam que
o ministério de Jesus tinha patrocínio de mulheres, né? Tinha mulheres bem de vida que acompanhavam Jesus. Como o homem ideal é apresentado por Lucas como alguém que dependia do Pai em oração. Então, no Evangelho de Lucas, Jesus vai estar em constante orações. 6 ocasiões específicas, Jesus aparece orando. E pelo menos 7 vezes lê-se a frase, glorificando a Deus em relação aos milagres e atos que Jesus, os atos de Jesus, o que é um tipo de oração agradecimento. Então, ou seja, diversas vezes Jesus vai estar orando. Aí, o que acontece? Irmãos, eu já falei isso para vocês, que luta que é orar, né? Não sei se vocês têm essa dificuldade, mas eu tenho uma dificuldade para orar, é uma luta para orar. E o que acontece? Aí, trazendo para nossos dias aqui, Jesus, sendo Jesus, orava constantemente. Imagina nós, irmãos. Imagina nós. Jesus, se ele não quisesse orar, não tinha necessidade. Jesus, ele bastava falar e acontecia. Jesus tinha um poder extraordinário ali, como autoridade. Não estou falando nem o seu poder divino, estou falando o poder de Jesus como autoridade humana ali. Ele tinha uma autoridade que o que ele pedisse aconteceria. Só que ele veio viver na prática algo para nós não ter desculpa. Mas só, uma coisa também, então, que eu estava estudando lá em casa, assistindo até um curso, eu estava aprendendo que a gente também tem que ter esse cuidado de quê? Que a oração não é só dobrar o joelho, não é só a oração de você lá no seu quarto, no secreto. Claro que essa aí é muito importante, mas é a oração sem cessar que a Bíblia fala, é onde você está. Não tem como orar sem cessar, 24 horas no quarto, né? É a sua mente voltada ao trono do Senhor. Você está no seu trabalho, mas você está também Orando em espírito. Quer ver um lugar que eu oro com frequência? No volante. Eu oro com frequência. E não é com medo de acontecer alguma coisa, não. É a necessidade de orar. Igual, por exemplo, todo dia eu estou indo para o trabalho, entro no carro e vou para o trabalho. O tempo que eu estou no trabalho, esse tempo eu passo orando. Eu vou orando. E aí? Estou de joelho dobrado? Estou ali fechado o olho? Não. Aí se eu fazer isso, aí eu vou visitar Jesus mais rápido. Orando, constantemente. Essa questão aí de você ter um lugarzinho em casa é interessante, porque ali é onde o profundo acontece ali, né? Aquele momento ali, só você e Deus ali. Mas você ora em qualquer lugar. Às vezes a pessoa está numa reunião, está orando, ela está prestando atenção mais hora também. Porque, por exemplo, agora a pessoa está endemoniada na sua frente. Tem pessoas que estão endemoniadas perto de você e você sente. Ela não está manifesta, mas você sente. A pessoa sente. A pessoa já, a primeira coisa, arrepia tudo e já vê. O olhar da pessoa não é o mesmo. O olhar da pessoa não é o mesmo. Aí você já sente. Aí o que você faz? Você vai levantar a mão e falar, sai, Satanás. Não vai fazer isso. Você vai, repreende, joga por terra e vai expulsar aquele demônio ali. Com certeza, pelo trajeto, vocês já viveram uma situação assim, de ver uma pessoa chegar perto e sentir que a pessoa está com espírito imundo, espírito ruim. E aí você já fica meio cismado, misericórdia, meu Deus, me socorre aqui. E aí você tem que ter esse cuidado de estar ali orando e expulsando. Então isso é o orar sem cessar, porque o orar sem cessar é orar todo o tempo. Então aí, mas para isso acontecer, nós temos que discernir, saber o que é isso, o que é essa oração sem cessar. O volante é um bom lugar para orar, mas não pode fechar o olho não, tá, irmãos? Fechar o olho você acaba prejudicando alguém. 4 cânticos são mencionados, né? Falamos das mulheres, 4 cânticos são mencionados por Lucas. O cântico de Maria, o de Zacarias, o de Simeão e o dos anjos, né? Isso aí vocês têm conhecimento, né? De Zacarias, ele foi um camarada que era justo, a palavra de Deus fala que ele era justo, e ele não podia ter filhos, não tinha, né? Ele era um casal avançado em idade, e aí Deus apareceu um anjo. E aí o que acontece? A palavra de Deus fala que ele é justo. Eu expliquei para vocês sobre justiça. Como é que um camarada justo, em cima da hora, comete um pecado e fica mudo? Para vocês verem que a justiça ali é a aceitação,
reconhecimento do perdão de Deus. Então, ele na hora ele pecou, ele foi. Então, é a natureza, né? Literalmente a natureza humana, ela torce pelo pecado, ela pende para o pecado. Aí ele pecou na hora ali, foi. Mas como assim? O anjo falando, aí o anjo falou: então você vai ficar mudo. Pronto, cometeu um pecado ali e ele ficou mudo. Ele foi incrédulo ali, mas ele era um homem justo, entende? A Bíblia relata ele como um homem justo. E aí tem o cântico de Maria. Maria vai enaltecer aí ao Senhor pelo seu trajeto, o enviado de Deus para ela. Tem o de Simeão. O de Simeão é aquele que ele vê Jesus, né, nos braços, assim: agora já posso morrer, já posso descansar, porque eu vi a salvação. E aí tem a dos anjos também. Os 6 milagres referidos por Lucas, todos com a característica de apresentação do Senhor. A grande pescaria, né, não vou se aprofundar aí, tem a rede ao ponto de romper, né? Tem aí o 2, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Lembrando, irmãos, eu sei que vocês têm conhecimento disso, mas alguém vai estar assistindo isso aí, talvez não tenha, que Naim não era um homem. Tem gente que não era homem. Naim é a cidade onde ela morava. E é uma coisa interessante que acontece nesse milagre aí, se os irmãos têm conhecimento, a viúva de Naim era uma aldeia. Lembrando que um judeu ou uma pessoa santificada, uma pessoa purificada, um nazireu, não sei se vocês têm conhecimento do que é o nazireu, mas o nazireu ele não podia tocar em caixão, ele não podia tocar em leproso e não podia tocar na mulher quando tivesse os seus dias, né? Então isso não podia. Aí vem Jesus e faz tudo ao contrário. Aí é aquilo que eu estava falando para vocês, que eu ia explicar, de estar no lugar contaminado e não se contaminar. Por quê? Jesus não poderia tocar no esquife, Jesus não poderia tocar no caixão, como um judeu, como um seguidor da lei. Mas por que ele toca? Porque a pessoa que tocasse seria contaminada. Só que o que acontece? Quando Jesus toca no caixão, tem morte ali? Quando Jesus toca, a partir do momento que Jesus tocou, tem morte? Não tem morte. Jesus tocou, onde Jesus toca, não tem morte. Então Jesus tocou, por isso que Jesus não se contaminava. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Não podia tocar, gente. O judeu não podia ter contato. Quando a mulher toca em Jesus, Jesus ficou contaminado? Não, porque de Jesus saiu o poder, saiu cura. Então, ou seja, o que é estar no meio das coisas erradas e não se contaminar? Quando eu digo isso, irmão, não é você também tentar a Deus, não. Você sabe que ali está tendo, o pessoal está trocando tiro ali? Não. Eu estou com Deus, eu vou passar ali, mas nada vai me acontecer. Você vai tomar um tiro e nem sei para onde você vai. Aí está treinando. Aí é tentar. Mas uma coisa é você estar numa situação que não te oferece oportunidades. Por exemplo, Jesus, quando estava no meio dos pecadores, que as pessoas vão questionar, se ele fosse realmente um homem de Deus, ele ia saber que essa mulher, que esse homem é um pecador. E ele vai dizer o quê? Eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E eu vim para os doentes. Por isso que eu falo, dificilmente você ia ver, não que não ia estar, mas se Jesus estivesse nos nossos dias de hoje, dificilmente você ia ver Jesus sentado num banco de igreja. Jesus ia estar nos valados, nos becos, nos piores lugares atrás de árvores. Então, ou seja, quando Jesus toca no caixão, dali sai vida. Aí o outro aí, dos 6 milagres referidos por Lucas, todos com característica de apresentação do Senhor, ou seja, engrandecer o nome do Senhor. A mulher com o espírito de enfermidade, né, que é a mulher que vivia encurvada há 18 anos. O hidrópico, que popularmente é conhecido como barriga d'água. Isso aqui, né? Então, o interessante disso aqui é que o Lucas, ele dá característica da doença, porque Lucas era o quê? Médico. Então ele entende do que ele estava falando, porque ele era médico, ele sabia bem do que falava pelo sua profissão. Os 10 leprosos, que nós citamos, a cura da orelha de Malco. Malco era quem?
Não era. Por isso que eu perguntei, porque eu sabia que ia sair essa resposta. Malco era um servo do sacerdote. Aí o que acontece? Se vocês já leram lá no Pentateuco, se vocês já leram, o que era necessário para ser um sacerdote? A pessoa não poderia ser, não podia. A pessoa não poderia ser deficiente de nada. A pessoa não poderia ser, nem zaroia não podia ser, nem caolho lá, não podia ser nada. A pessoa tinha que ser perfeito, cicatriz nenhuma, a pessoa tinha que ser perfeito. Aí, quando Pedro arranca a espada para cortar a orelha de Malco, ele estava visando a orelha? Lógico que era o pescoço. Ele queria arrancar a cabeça do rapaz fora. Quem é que vai? Não, vou cortar só a orelha dele. Não é. Ele se salvou se esquivando. Aí o que a gente aprende com isso aqui? O camarada era um servo de sacerdote. Para ser sacerdote, tinha que ser perfeito. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou a sua orelha direita. Respondendo isso, permite ainda isso, e cortando a sua orelha do corpo. Então, o que acontece? E aí, por que Jesus restaura a orelha daquele rapaz? Porque o camarada, para ser servo do sacerdote, para ser um sacerdote futuramente, tinha que ser perfeito. Olha que lindo isso. Jesus se preocupando ali com o ministério, com a vida daquele rapaz, numa situação que ele estava sendo preso. E eu falei, não, você vai realizar seu sonho. Seu sonho é ser um sacerdote? Vou consertar sua orelha aqui e você vai se tornar um sacerdote. Porque se ele não tivesse a orelha, quando ele chegasse lá, não, você está expulso, você não pode, porque a pessoa, para ser sacerdote, tem que estar intacta. Então, mas nós sabemos que nosso amigo Pedro, nosso irmão Pedro em Cristo, ele não visou a orelha daquele rapaz. É a cura da orelha, né? O evangelista João é o único que diz, né, o nome do rapaz, né, que era Malco. Continuando, as 10 parábolas peculiares de Lucas. Eu não vou explicar, talvez eu entre em alguma, mas eu só vou ler os títulos das 10. Que é os 2 devedores, né, que é aquela situação lá que o Simão, é Simão que vai julgar, Simão vai julgar a Jesus, dizendo, se essa mulher pecadora, ele chorava aos pés de Jesus, o fariseu. Ele vai dizer, se realmente ele soubesse quem é essa mulher aí, ele não deixava ela nem tocar nele. Foi o que eu expliquei agora para os irmãos, que quem toca em Jesus é curado, é sarado. Jesus que sabia, os fariseus, né, na verdade, que estava ali, Jesus sabia o que os fariseus pensavam, contou-lhe que tinha 2 devedores, né, um que devia 500 denários e outro 50. No final das contas, não tendo eles como pagar, ele foi perdoado. E aí Jesus vai perguntar para ele, né, perdoou. Jesus, virando-se para Simão, isso mesmo, lhe perguntou, qual deles amará mais o credor, perdoador? Lógico, é o que devia mais. Então, assim, aquela mulher era desprezada, todos ali eram pecador, todos ali devem. Só que aquela mulher, na visão humana ali, ela devia mais. Só que ela foi perdoada e Jesus vai falar, aí ó, eu cheguei, você não lavou meus pés, eu cheguei, você não me beijou, e essa aqui está beijando meus pés. Então, aqui mais perdoado, mais, né, a resposta é óbvia, né? A pessoa cuja dívida é maior, haverá de amar muito mais. É por isso, irmão, que você vê esse pessoal que vem aí do tráfico, essas pessoas que quase morrem lá, chega aqui, você vê numa animação, assim, tem uns que é temporário, mas tem uns que fica firme. Você vê assim, um pessoal como um trator, mas é porque sabe de onde Deus tirou eles. Ele sabe como era a vida deles e como é hoje. Então por isso que tem pessoas, isso é inevitável, tem pessoas que vão ser mais gratas, embora não é para ser assim. Se vocês olharem certinho, tem pessoas que acham assim, eu vou agradecer por quê? Eu sempre fui uma pessoa boa. Não tem pessoas que pensam assim, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa. Então você vê o nível do ser humano. E quem mais é perdoado, mais vai amar, isso é com certeza.
O bom samaritano, que eu já expliquei para os irmãos, né? Que quem é o próximo aí é aquele que o camarada não quis falar que era o samaritano. O homem rico e o seu celeiro cheio, né? Que o camarada está cheio de riqueza lá e gloria-se a partir de então. A passagem lá que o rico ele vai estar tão soberbo, preocupado com suas riquezas, e aí vai vir uma voz e perguntar: louco, essa noite te pediram a sua alma, o que tem se preparado, para quem será, né? E aí é onde Jesus vai orientar para a pessoa não se apegar a coisas materiais. Lembrando que nessa situação aqui, quando Jesus explica essa parábola, o homem que queria, que Jesus, o camarada que abordou Jesus conta esse caso a propósito de pedido de um homem que estava tendo confusão, provavelmente com seu irmão, para dividir uma herança. Só que eles levou esse caso para Jesus, bacana, Jesus levou para Jesus para resolver. Só que os caras que levou esse caso para Jesus estavam ali muito focados em coisas terrenas. Aí é onde Jesus vai falar, esse caso mostra que as pessoas buscam o Senhor para resolver interesses pessoais. Ei, Jesus, nós somos terríveis para isso, não somos, irmão? Mas nós temos que fazer isso. Mas a gente não deve focar nisso. Por que eu falo que a gente tem que fazer isso? Você vai tomar uma decisão, tem que buscar a orientação do Senhor, é o certo. Mas tem pessoas que só usam Deus para isso. Estou querendo fazer isso, será que o Senhor aprova? Então, ou seja, Jesus é só um orientador para ele, assim, não, vai dar certo. Ou seja, na verdade o interesse dele é para ver se ele não vai perder com essas jogadas que ele vai fazer. E nós não podemos ser assim, porque nós temos a nossa vida direcionada por Deus, mas e ele vai nos orientar, a gente vai buscar orientação nele mesmo, é o certo. Mas essas pessoas aqui estavam com interesse aqui terreno, não estavam, não, Jesus, fala para ele que eu tenho que dar minha parte na herança. E aí é onde ele vai dizer, se pedir a tua alma, o que o rico... A figueira estéril, nessa parte aqui, eu não sei se a gente... essa aqui é da figueira que 3 anos não tinha dado fruto, né? E essa figueira aqui ia ser cortada. E aí o cuidador ali, o zelador, ele vai pedir: Senhor, deixa eu cuidar dela só mais um ano. Aí é uma simbologia, uma comparação do cuidado de Jesus para conosco. Tem pessoas que já deviam ter morrido há muito tempo, né? Pessoas que eu falo assim, nós, ser humano, se for olhar pelas nossas práticas, mas Jesus tem cuidado. Não, vou dar mais uma oportunidade, vou deixar aqui mais um tempo aqui. Então, aí aquele senhor, aquele cuidador ali, o hortelão, ele pediu clementemente pedindo que deixasse mais um ano, porque ele deveria escavar ao redor e adubar, e adubaria até para que a árvore tivesse aí uma oportunidade de dar fruto, porque senão ela seria cortada, né, seria jogada fora. Nós sabemos que Deus, ele sempre tem piedade, ele sempre tem compaixão, misericórdia. Essa questão de misericórdia eu vou dar uma explicação para vocês num outro vídeo. A dracma perdida, né, nesse capítulo 15 aí, você vai ver aí, em Lucas 15, você vai ver aí 3 casos de perda, né? Uma da ovelha que se perdeu sozinha, da dracma perdida, e uma do moço que voluntariamente ele se perdeu. É bom lembrar aí que os casos dessas percas aí, vocês já conhecem bem, eu não vou entrar nelas não. O filho pródigo, isso aqui eu comento um pouquinho. Muitos pregadores aí confundem aí o pródigo como o perdido, mas pródigo, conforme o dicionário Euler, é adjetivo do aquele que dissipa, ou seja, os bens e gasta mais do que é necessário. Ou seja, pessoa que faz pouco caso, não valoriza o que tem. Na verdade, essa palavra pródigo é mais para pessoas que não têm cuidado com os bens, com o que tem em suas mãos. Assim, tem pessoas nos dias de hoje, pessoas que não valorizam o ministério, né, que tem perante o Senhor, que é esbanjador, gastador, né, às vezes até generoso demais quando não deve. O administrador infiel, isso aqui é bom eu focar aqui para vocês, que você sabe dessa passagem aqui, né? Tem um camarada que ia ser mandado embora porque ele estava fraudando o seu senhor. Aí no final das contas, o que ele fez? Ele chegava para as pessoas que deviam o senhor dele
E ele fez o quê? Você deve quanto? Ah, eu devo 500. Paga só 100 aí. Aí recebia 100 para o senhor dele. Você deve quanto? Eu devo 300. Paga aí 150. Aí, ou seja, mais ou menos assim, né? Eu fiz uma conta aqui meio errada de 500, pagar 100 aqui, não ficou bem bacana não, mas vocês estão me entendendo. Pagava, você devia 500, me paga aí, somos 250. Você deve aí 300, paga só 150. E ele saiu cobrando das pessoas que deviam o patrão dele, e ele cobrou. Ou seja, sua dívida está paga. Sua dívida está paga. Você deve quanto? 100? Me dá aí 40 aí. Aí recebeu e levou para o senhor dele. Ele ia ser mandado embora. Literalmente, como é conhecido hoje, né? Ia amarrar a lata dele. E aí ele vai ser elogiado, né? E aí onde vai ter a referência que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O que eu quero focar aqui com vocês aqui? Não é o Senhor que elogia ele, tá? Quem elogiou ele foi o Senhor dele, porque a atitude dele era errada. Ele era ele estava fraudando a empresa que ele trabalhava. E aí o elogio é o Senhor, o administrador infiel, porque houver ali fraudado. E quem elogia ali não é Jesus, e sim o patrão desse administrador desonesto. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque a atitude dele é errada e Jesus jamais vai concordar com o erro. Ele só vai elogiar a perspicácia ali, o camarada era muito esperto, literalmente era um camarada esperto, porque o camarada falou consigo mesmo: eu não vou conseguir trabalhar, então esse pessoal vai ter que me ajudar. E ele conseguiu a amizade do povo, para quando ele ficasse desempregado, ele não ficasse a mercê, ficasse mendigando. As pessoas deste mundo são muito mais espertas do que nos seus negócios, do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Essa questão de amigo de verdade, você sabia que isso que eu vou falar para vocês aqui, ele é relativo. É uma das únicas vezes que eu vou usar essa palavra relativo, é nesse local aqui agora. Isso aqui é relativo, essa questão de amigos de verdade. Por exemplo, eu já até expliquei isso, já até comentei isso com vocês, mas é bom lembrar. Tem pessoas que vai te ajudar muito ali na sua dificuldade, mas sabia que isso não significa ela ser sua amiga? Você sabe por que eu falo isso? É um dos momentos que eu vou usar a palavra relativo. Porque tem pessoas que estão prontas para te ajudar na dificuldade, mas não suporta você prosperar. Sabia que existe isso? Tem pessoas que não suportam ver você prosperar. Mas isso é igual, eu volto a dizer, nessa prática aqui, nessa aplicação aqui é relativo, porque tem pessoas que torcem para o seu sucesso, mas tem pessoas que não tá nem aí para o seu sucesso, mas quando você está na dificuldade ele vai te ajudar. Mas tem pessoas que quando você estiver prosperando, ali ela já, não, está errado, fulano prospera, eu não sei o quê. Então isso aí tem os a favor e tem os que é contra também. O rico e o pobre Lázaro. Vocês conhecem muito bem essa parábola aqui, né? Lembrando que essa parábola aqui é uma parábola que ela é literal. Por que ela é literal? Porque parábola não se utiliza nomes. Parábolas assim, para um acontecimento. Se é verdade ou não. Isso aqui é um caso verídico, porque nas parábolas não usam nomes. E detalhe que aqui vai nome de pessoas que compõem a Bíblia, né? Tem o nome de quem lá? Tem o nome de Abraão, de Moisés, aí tem o nome de Lázaro também, e tem um rico. Então, ou seja, Lázaro estava no seio de Abraão, encostado no peito, ali sendo consolado, né? E o outro estava sendo atormentado. E aí vai ter um momento que o camarada lá no inferno, no lago de fogo, ele vai pedir para ir lá na terra, ou seja, a prática espírita. Ele vai querer ir lá exercer a prática espírita. E aí o que Abraão vai dizer? Lá existe Moisés, eles não eram contemporâneos aqui, mas eles vão utilizar. Lá existe Moisés e os profetas, ou seja, trazendo para o dia de hoje, nós somos os profetas.
Se eles não ouvem os profetas que estão lá, tampouco vai ouvir um morto. Né? Então, ou seja, ali Jesus condena ali totalmente ali a prática espírita. É lógico que quando a pessoa vai lá consultar os espíritos lá, ela vai ver alguém falando lá, mas é como eu já disse para vocês, o diabo ele sabe imitar a voz de todo mundo. É o diabo que fala ali, a pessoa fica ali acreditando que esse é o ente querido. Então, uma vez que passou para lá, né, aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 9, 27. Uma vez que morreu, aí vem o juízo, não tem mais jeito. O juízo iníquo e a viúva oportuna, né? Que é o camarada que não teme a Deus, que não temia os homens, mas tinha uma mulher ali, olha a causa do meu filho, olha a minha causa, aquele homem era ruim, só que aí ele vai ouvir aquela mulher. O que essa palavra quer dizer? Não que Jesus é iníquo, mas ele quer dizer o quê? Que aquele homem com toda a ruindade compadeceu daquela mulher. Imagina Deus que é misericordioso, né? Essa parábola aí quer dizer isso, que sendo um homem ruim, ele se compadeceu daquela mulher. Imagina Deus que nos ama, que nos amou primeiro. E a 10 aí, as orações do fariseu e do publicano. Vocês conhecem também essa passagem, onde o camarada vai orar, e ali ele nem lembra de Deus quase, né? Ele começa a se engrandecer, e já o publicano ele faz o que? Deus, sê propício a mim, ou seja, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E aí Jesus vai dizer que aquele foi embora justificado. Aquele homem foi embora justificado. Aí, meus irmãos, aí depois tem a chegada de Jesus e os assuntos pré-ministeriais, né, que tem a introdução aí, Lucas destaca que muitos haviam relatado os acontecimentos da vida de Jesus. Aí tem aí o pré-natal, né, que é o nascimento aí, o acompanhamento da gravidez de Isabel e de Maria, né. Temos aí o pré-ministerial, né, Jesus como criança e adolescente, né, Lucas acompanha esse trabalho aí. Tem a dinastia herodiana. Jesus iniciou o seu ministério. Esse Herodes que governava, Herodes o Grande, que perseguiu a semente da promessa, matando todos os inocentes de Belém. Morreu enquanto Jesus estava exilado no Egito. Lembrando que esse Herodes aqui, existiam vários Herodes, né? Isso aqui era como um título, né? Como o faraó, que era um título também. Aí nós temos aí o batismo em águas, né? O batismo do Senhor, a genealogia divina. O Pai fala, né? Fala desde os céus, daquele momento lá que Jesus é batizado, que o Espírito Santo desce sobre Jesus, e uma voz descida do céu diz: eis é meu filho, a quem eu tenho muito prazer. A tentação no deserto, né, que foi o diabo usando uma coisa que eu sempre vou falar, vou enfatizar para os irmãos gravar, inculcar, o diabo usando Bíblia para tentar seduzir Jesus, para enganar Jesus. A tentação no deserto, capítulo 4, o reino proclamado, né, o primeiro período ministerial, o rei é proclamado, Jesus manifesta o poder que recebeu de Deus para chamar discípulos e enviá-los a pregar. 8. O rei rejeitado, a partir do versículo 9, o terceiro período ministerial de Jesus. O primeiro anúncio do seu sofrimento, aqui Jesus começa a anunciar o seu sofrimento no capítulo 9. Jesus fala aos discípulos da glória que viria depois do sofrimento. Jesus alerta que ele ia sofrer, mas depois viria aí a glória. A última semana de Jesus, o local Jericó para Jerusalém, capítulo 19, perto de Jerusalém, né? Esse de Jericó para Jerusalém tem no quadro de vocês aí, a chamada de Zaqueu, a centralidade do ministério do Senhor. Perto de Jerusalém, a parábola das minas, prosseguindo aí para Jerusalém, a missão dos dois discípulos em busca de um jumentinho, e aí o Monte das Oliveiras e o templo. Então esse aí é a última semana de Jesus no capítulo 9. Temos aí a agonia no jardim, né, que Jesus suou,
gotas de sangue. O batismo de sofrimento, ou seja, a morte e sepultamento e a ressurreição, no capítulo 22 ao 24. E no 7, os sucessores, no capítulo 24, a jornada para Emaús, né, quando Jesus se apresenta àqueles dois homens e eles sentiram, eles vão comentar, não ardia seu coração ali, quando ele falava conosco? Pós-ministerial, a sessão, Jesus os levou a Betânia, ali alcançou e abençoou-os e subiu para o céu simultaneamente. Aí no 8, tem alguns assuntos aqui, tem uns pontos aí que eles enumerados, é melhor os irmãos estar lendo, estudando o livro, porque, como eu falei no início da aula, a questão aqui é, o que você lê é mais fácil de você assimilar. Então você lendo, você vai conseguir, ou seja, você vai forçar o cérebro a trabalhar. Fazendo isso, na hora de resolver alguma coisa, é mais prático. Por que os professores, no tempo de escola de vocês, por que os professores insistiam para vocês estudar? Porque na hora você não consegue lembrar de tudo, mas através da pergunta que você vai estar vendo ali, você consegue buscar, né, o que você estudou. É tanto que é bíblico isso, né? Que a palavra diz o quê? O Espírito vos fará lembrar daquilo que tem aprendido. Então dedique, leia o livro, responda o questionário e Deus continue nos ajudando. Essa foi a nossa aula e semana que vem nós estamos aqui começando aí o último dos evangelhos, que é o evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, e concluindo depois o Atos dos Apóstolos, que pode ser conhecido como Atos do Espírito Santo ou um evangelho também de Pedro. Atos dos Apóstolos pode ser considerado também. Mas é isso aí, vamos responder o nosso questionário e depois estaremos orando para finalizar. Amém? Alguém tem perguntas?